Olá, turmas de sexto e sétimo período de Serviço Social da Unopar. Hoje vamos falar um pouco sobre trabalho de conclusão de curso, TCC, na graduação de Serviço Social. Falar sobre TCC é entender que o trabalho de conclusão de curso, ele é individual, ele deve ser um trabalho inédito, ele não pode ser um trabalho que todo mundo já falou sobre, né? Por mais que todo mundo já tenha falado sobre gravidez na adolescência, você, se for falar de gravidez na adolescência, exemplo, você vai ter que falar sobre uma perspectiva diferenciada das perspectivas que a maioria da bibliografia já falou. Por mais que você fale em uma perspectiva que exista, mas você vai falar sobre o seu olhar, sobre sua expectativa, sobre sua perspectiva. Então, é um trabalho inédito. Não pode ser cópia, não pode ser plágio, não pode ser igual ao que já tem. Tem que ser algo inédito. Tem que ser algo também que seja embasado, né? Em uma fundamentação teórica importante de se entender que ela necessita ter um padrão, né? Tem que seguir o padrão da ABNT. Então, a gente não faz um trabalho científico de qualquer forma, porque esse é um momento de produção, esse é um momento em que você vai desenvolver, né, suas habilidades de acordo com o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua jornada enquanto estudante, né, enquanto graduando. Então, é necessário que seja seguida as normas da ABNT. É necessário também entender que o trabalho de conclusão de curso, ele tem que ser inserido no ambiente virtual. E existe um prazo, existe uma data e ela deve ser cumprida, né? Então, de 17/2 a 20/5 de 2020, você necessariamente terá que ter produzido esse trabalho, né, neste período, e inserir o mais tardar no dia 20/5. Não aconselho que se deixe para a última hora, não aconselho que se deixe para o último dia, porque existe questão de internet, existe questão de sistema, então tentem, né? Tem o prazo, mas tem o prazo, então vou deixar só para fazer no último dia. Mas aí você está correndo risco, é melhor antecipar e mandar o quanto antes, né? Analisar, pesquisar, montar direito e enviar antecipadamente. E por ser um trabalho de conclusão de curso, ele necessita ser apresentado, certo? A apresentação, ela é parte da nota, né? Da nota final do seu TCC. É um conjunto que vai estar agregando a sua pontuação, né? Tanto a produção quanto a apresentação. E essa apresentação, ela é inaceitável de ser diferente do que você produziu, do que você enviou. Ela tem que ser, no mínimo, idêntica. Porque se você produziu, você sabe o que produziu. Você não tem por que ter medo de apresentar, né? Você vai apresentar o seu filho, né? Algo que você produziu, então é seu. Então você tem sim propriedade suficiente para fazer uma boa apresentação. Lembrando que é parte importantíssima da nota, né? E sem essa apresentação, sem essa produção científica, sem esse momento, né, de produção científica, sem essa conclusão, sem essa apresentação, não há diploma, né? Sem ela, sem essa produção, não há diploma. Então, é importante que se dedique, né, que se observe os prazos e que apresente um trabalho realmente de acordo com o que se fez, de acordo com o que se enviou no ambiente virtual. Eu não espero menos que isso.
primeiro momento é o TCC1, né? Como está no ambiente de vocês. O TCC1 nada mais é do que o projeto de pesquisa. E o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é o planejamento de uma pesquisa, a definição de caminhos para a abordagem de uma determinada realidade, né? Então, aqui já é o projeto para vocês estarem realizando o TCC final de vocês, né? Então, o projeto ele tem que ter uma justificativa, tem que ter objetivos, metodologias e um cronograma. E todos esses passos, eles tendem a responder perguntas, né? De acordo com o que vocês estão à procura. Então, na justificativa, você vai ter que explicar, né? Vai ter que responder o que pesquisar e por que pesquisar. É sua justificativa. Foque no tema e responda essas questões. Da resposta dessas questões, você vai criar sua justificativa. Sobre os objetivos, eles podem ser geral ou específicos, né? E aí a pergunta que você tem que responder é: para que pesquisar? Né? Qual o objetivo? Para que pesquisar? Né? E na metodologia, você vai responder como pesquisar. E aí vem o cronograma. O cronograma é quando pesquisar. Então, quando vocês estiverem produzindo o projeto de vocês, lembrem de cada situação dessa, vocês fazerem esses questionamentos. É algo que vai ajudar vocês na produção científica. Extremamente válido frisarmos que o nosso projeto de pesquisa, ele é voltado para uma pesquisa bibliográfica, certo? Como bem a professora frisa nas orientações, na aula orientação de TCC, ela fala bem, porque o projeto de pesquisa, ele não pode ser um projeto de pesquisa para pesquisar indivíduos, né? Para pesquisar situações, porque precisa de um comitê de ética, precisa de uma autorização. Então, essa parte a universidade não cobra de vocês, né? A faculdade, ela não cobra. O que ela vai cobrar é um projeto de pesquisa bibliográfica. Então, de acordo com o campo de estágio de vocês, de acordo com o que vocês julguem interessante, façam um levantamento bibliográfico, porque essa é a pesquisa que vocês têm a fazer. Falando um pouco sobre o roteiro. No ambiente de vocês está disponível o manual de TCC1. No manual existe o roteiro a ser seguido como sendo padrão, né, para o envio deste documento, deste projeto no seu ambiente. Então, esse projeto ele deve seguir essa ordem. Primeiramente, a introdução. Na introdução você vai descrever o tema escolhido, né, vai falar sobre o problema que se pretende conhecer. Você dará uma pequena noção sobre o que pretende pesquisar na introdução. O segundo item, certo? É delimitação e formulação do problema. Neste tópico, é importante delimitar o objeto dentro do tema. É a questão central de sua pesquisa, podendo ser em uma única frase ou interrogatório. Uma frase interrogatória, certo? Então, você vai colocar aqui nessa delimitação do problema uma frase. Agora, sempre numa ordem sequencial, lógica. Se você falar na introdução uma coisa, aqui você vai delimitar falando da mesma coisa, certo? Na formulação dos objetivos gerais e específicos, né? Onde você irá falar sobre o objeto geral, né? O objeto geral deverá indicar uma intenção qualitativa
que se pretende alcançar com o trabalho. É importante ser claro e usar apenas um objetivo, no tempo indefinido, certo? Sempre no tempo indefinido. Observem direitinho os termos que vocês estão utilizando nessa delimitação desses objetos geral ou específico, certo? No específico, você vai apontar com mais detalhamento o que se pretende conhecer, desmembrando o objeto geral. Você deverá elaborar ao mesmo tempo 4 objetivos específicos. 4. Sigam o roteiro, certo? Não esqueçam, sigam o roteiro. O que é que está pedindo? Está pedindo 3? Não, está pedindo 4. Então, coloque 4 objetos específicos. A justificativa. Em primeiro momento, deverá explicitar a intenção daquele que elabora o projeto. E, em segundo momento, apresentar o para quê, para quem e no que pode contribuir o trabalho a ser desenvolvido. Na metodologia. Na pesquisa bibliográfica, é necessário apresentar a forma e as fontes que serão consultadas, mencionando as fontes impressas e fontes eletrônicas, e como a pesquisa será desenvolvida posteriormente. Então, assim, uma pesquisa bibliográfica. Você vai colocar a metodologia que vai utilizar, que é uma pesquisa bibliográfica, que segundo fulano, a pesquisa bibliográfica faz isso, faz aquilo, vou utilizar fontes de livros, de rede social, então você vai precisar destrinchar aí quais são os métodos que você vai desenvolver para a realização dessa pesquisa. Seguindo o roteiro, no ponto 6, é o momento da revisão bibliográfica, né? A pesquisa sobre o que foi escrito a respeito do assunto investigado. Não é necessário entender muito sobre a obra dos autores escolhidos como referencial. Faça um diálogo entre a fala do autor e o problema sobre o qual pretende trabalhar. Você deverá citar no mínimo 4 autores, certo? Então, nesse momento da revisão bibliográfica, você já vai ter separado o material que você vai se aprofundar, você já pesquisou, você já leu, você já sabe do tema. Então, você sabe onde o autor vai frisar melhor aquele problema que você quer explanar. Então, você vai tirar trechos dessas obras e vai fazer contrapontos aqui, com no mínimo 4 autores, certo? No 7º ponto, cronograma de pesquisa, certo? A previsão sobre o tempo para o desenvolvimento da pesquisa. Então, existe aqui algumas etapas a serem seguidas. Então, tal qual esse modelinho, você pode copiar e colar lá no seu projeto, porque as etapas serão essas. Aí, observem a ordem cronológica, o tempo o qual vocês estão pesquisando e coloque os meses específicos da pesquisa e da apresentação do trabalho de vocês, de acordo com o desenvolvimento, com a apresentação que irá ocorrer, tá certo? Ainda sobre o roteiro, ele fala sobre orçamento, né? Então, no item 8 é sobre orçamento, que deverá incluir possíveis despesas que custearão o projeto, desde sulfite, possíveis aquisições de livros, fotocópias, encadernação, cartuchos de impressora e outros. Lembrando que as despesas com o projeto são de competência do pesquisador, certo? Então, esse item 8, ele não é obrigatório, né? Se você achar que deve colocar, você coloca. Mas se você não colocar, ele não vai agravar em nada o seu projeto,
a sua nota, porque ele é um item que ele não é essencial, diferente dos demais. Os demais eles são obrigatórios, tá certo? Essa despesa você só coloca se realmente você tiver despesa, você faz uma breve descrição, certo? O 8º ponto fala sobre os resultados esperados, né? Exemplo, como este trabalho se trata apenas de um projeto de pesquisa, não é possível ainda apresentar resultados, mas sim apontar resultados esperados, que poderão ser comprovados ou não no momento do desenvolvimento da mesma. Então, o que é que você espera, né? Esperava desse trabalho? Você vai descrever as referências, né? No final, o pesquisador apresenta somente as fontes de pesquisa que utilizou no decorrer da elaboração do projeto, e não aquelas que pretende consultar no desenvolvimento do projeto. Então, na referência bibliográfica, você só coloca as referências que você citou, que você realmente utilizou. Aí você vai lá na ABNT, vê direitinho o jeito que faz referência, certo? E coloca aqui. Quando for fazer uma citação, prestem atenção em termos de se é citação direta ou indireta. Se for indireta, usem as palavras de vocês. Não coloque tal qual o autor falou, sem colocar entre aspas, sem respeitar a quantidade de linhas limites, né? Para fazer uma citação indireta. Observem direitinho. Se for direta, observe o espaçamento, observe o tamanho da fonte. Observe sempre na ABNT, tá certo? E aqui está algumas observações. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e o exercício profissional, no entanto, é necessário se atentar de alguns pontos dentre eles. O aluno pode transcrever trechos importantes de autor que leu, porém deve fazer a devida referência para não caracterizar plágio. Então, é justamente isso que eu estou falando. Às vezes, já peguei trabalho que dizia, segundo o autor fulano de tal, assim, 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 aí coloca tal qual o autor falou, né? Então, assim, coloca com suas palavras, com seus termos, né? E se colocou tal qual, respeita as aspas, respeita o espaçamento, né? Respeita se é realmente uma citação direta ou indireta, certo? E não copia e cola de outro autor e coloca como se fosse seu, porque dá para observar a disparidade, né, de palavras utilizadas no trabalho de alguém que pega um trecho de outra obra, copia e cola. Dá para ver que é uma diferença, até na linguagem é diferente, então tem que se ter cuidado. Pode parafrasear trechos importantes de autores que leu, mas também deve fazer a devida referência para não caracterizar plágio. Deve escrever com suas próprias palavras para que o trabalho também tenha sua cara. O trabalho deve ser elaborado de acordo com as normas da ABNT. Não esqueçam disso. Observem sempre a estrutura do trabalho, sempre na ABNT, certo? Observem como é que faz capas, contracapas, folha de rosto, sumário, texto. Observe se realmente a enumeração do sumário está correto, se realmente é um item ou se é um subitem, entendeu? Observem as margens, se preocupem em colocar o slogan da universidade sempre no canto certo da faculdade. Observem direitinho todos os elementos de um trabalho, né? Sejam elementos textuais ou pós-textuais. Então, observem direitinho sempre na ABNT, sigam
sempre a ordem que deve ser seguida. Observem no trabalho de vocês também a ordem de raciocínio. Quando começar a falar de um tema, vá até o fim com ele. Projetos de pesquisas, eles são sempre menos complicados, né? Então, assim, existem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A capa é obrigatória, a folha de rosto é obrigatório, o resumo é obrigatório, certo? O sumário é obrigatório. Então, vocês observem no trabalho de vocês o que é realmente essencial. Os textuais, né, os elementos textuais é introdução, desenvolvimento e conclusão. E os pós-textuais é a referência e os anexos. Isso aqui vocês vão usar muito no TCC 2, né? TCC 1, como é o projeto, vocês olhem a capa e a folha de rosto e o sumário bem direitinho, tá certo? Finalizando, vou deixar com vocês o meu e-mail para que vocês me enviem o projeto de vocês o mais rápido possível, para que eu possa estar dando uma olhada, uma orientação no que for necessário e estar reenviando para que vocês façam os devidos ajustes e encaminhem em tempo hábil. Lembrando que se mandar em cima da hora vai ficar complicado, pois é difícil de fazer todas as correções e dá tempo para vocês também. Então, no máximo, uma semana antes eu ainda estou recebendo, não mais do que isso, tá certo? Uma semana antes, porque dá tempo para vocês também fazer as devidas correções. Obrigada, gente. Boa sorte para todos.